Você já notou que algumas pessoas lutam incansavelmente para construir algo grandioso, mas por mais que se esforcem, tudo parece desmoronar? Elas perseguem fama, acumulam riquezas, conquistam posições, mas por dentro permanecem fragmentadas. E a razão é mais simples do que imaginam. Embora poucos tenham coragem de admitir, estão edificando sobre fundação instável. O mundo te convence a buscar conquistas externas, mas a verdadeira sabedoria começa com uma pergunta fundamental: sobre o que você está construindo sua existência. Se a resposta não incluir Deus como alicerce, tudo o que vier depois será temporário e frágil. Salomão, o homem mais sábio da história, descobriu essa verdade de forma radical. Ele possuía riquezas inimagináveis, sabedoria incomparável, poder absoluto, mas compreendeu que sem Deus no centro tudo isso era vazio. E é exatamente esse princípio esquecido que separa aqueles que prosperam com propósito daqueles que apenas acumulam conquistas vazias. A fundação que sustenta tudo, colocar Deus em primeiro lugar, não é discurso religioso, é arquitetura espiritual. É a base sobre a qual você constrói cada área da vida: finanças, relacionamentos, carreira, saúde mental. Porque quando Deus ocupa o primeiro lugar, suas prioridades naturalmente se reorganizam. Você para de correr atrás do que não agrega valor, deixa de implorar por validação de pessoas que nem conhecem seu propósito. Começa a ouvir mais sua intuição, ou melhor, a voz suave de Deus direcionando seus passos. E aqui vai uma reflexão profunda para você considerar. Você está alinhando sua vida com o que Deus planejou para você, ou apenas seguindo as expectativas que o mundo impôs sobre você? Não subestime o impacto dessa resposta. Ela pode ser o divisor de águas entre viver no piloto automático ou começar a caminhar com um propósito verdadeiro. O poder transformador do alinhamento divino. Quando Deus está no centro, você desenvolve uma base sólida para fazer o que é correto. Mesmo quando toda a sociedade tenta te convencer do contrário, você começa a eliminar vícios, não porque alguém te força, mas porque sua alma rejeita naturalmente aquilo que te aprisiona. Você passa a cuidar do corpo, não por vaidade, mas porque compreende que ele é templo do divino. Busca paz, não nos lugares barulhentos, mas no silêncio da presença de Deus. E se você ainda questiona a conexão entre isso e sucesso material, reflita. Quantas pessoas já viu com fortuna, fama e poder, mas que vivem perdidas, sem direção, sem paz interior? Agora responda: quantas pessoas conhece que colocam Deus no centro da vida e, mesmo enfrentando desafios, permanecem firmes com uma força que impressiona? Essa é a diferença que poucos te revelam. O verdadeiro sucesso nasce no interior. A riqueza externa é apenas reflexo de uma riqueza que já existe dentro de você. Quer crescer? Alimente a raiz. Quer resultados duradouros? Cuide da fundação. Não adianta ter uma mente brilhante e um espírito vazio. Quem realmente controla a sua vida? Aqui vai uma provocação necessária. Quem está no comando da sua existência? Seu ego, sua ansiedade, a opinião dos outros? Ou você entregou verdadeiramente o controle a Deus? Pare agora mesmo. Feche os olhos, respire profundamente e se pergunte com sinceridade: estou construindo minha vida com Deus, ou apenas tentando encaixá-lo nos espaços vazios quando tudo dá errado? Porque existe uma diferença abissal entre colocar Deus em primeiro lugar e colocar Deus como último recurso. É fé, o outro é desespero. E talvez você esteja lendo isso não por acaso, mas porque chegou o momento de realinhar completamente sua trajetória. Talvez este seja aquele empurrão divino que Deus está usando para te lembrar: eu quero ser sua base, não seu plano B. A clareza que nasce do silêncio divino. Você já percebeu como a vida trava quando a mente está em conflito constante? Você sabe o que deveria fazer, mas a indecisão te paralisa. Quer seguir um caminho, mas a dúvida te mantém estagnado. A maioria não falha por falta de capacidade, mas por excesso de ruído mental, emocional e espiritual. É por isso que colocar Deus em primeiro lugar transforma tudo. Quando Deus ocupa o centro, o caos perde o trono. A clareza começa a nascer. Você enxerga além do óbvio, sente paz antes de tomar decisões. E aquilo que antes confundia agora revela a direção certa. Salomão chamava isso de sabedoria divina, uma fonte superior de conhecimento acessível àqueles que aprendem a silenciar a mente e ouvir algo maior que o próprio ego. E isso não é misticismo vazio,
é prática, espiritual que gera resultados concretos. A diferença entre decidir sozinho e decidir com Deus, imagine duas pessoas diante da mesma oportunidade. Uma toma decisões baseada em impulso, medo ou pressão social. A outra silencia, ora, espera e então age com convicção absoluta. Qual delas você acredita que está mais preparada para prosperar de forma sustentável? A verdade é que o mundo te ensina a reagir rapidamente, mas Deus te ensina a discernir profundamente. E quem discerne, escolhe melhor, evita armadilhas, diz mais não do que sim, evita cair em tentações emocionais, financeiras ou espirituais. Sabe o que isso gera? Menos erros, mais foco, melhores resultados com menor desgaste. Quando Deus parece silencioso, não confunda silêncio divino com abandono. Talvez hoje você esteja num momento onde parece que nada está acontecendo. Você ora, busca, tenta, e tudo permanece parado. Mas às vezes Deus silencia não porque está ausente, mas porque está te preparando para ouvir em frequências mais profundas. Silêncio também é resposta. Silêncio também é preparação. Muitos desistem nessa fase porque querem barulhos, sinais e reviews, confirmações imediatas. Mas sabedoria verdadeira costuma vir nas horas quietas, nos momentos de espera. Como Salomão descobriu, as grandes realizações nascem de grandes silêncios. Então, se você está num tempo de silêncio divino na Alfuia dele, use-o para se alinhar, para orar com mais profundidade, para ouvir mais e falar menos. Quando a clareza chegar, você saberá. É hora de agir. O padrão que precisa ser quebrado, pense quantas decisões importantes você já tomou sem consultar Deus. Relacionamentos, negócios, investimentos, mudanças de carreira. Agora pense quantas vezes você só lembrou de Deus depois que tudo deu errado. Esse é o padrão que precisamos romper completamente. Deus quer participar antes das decisões, não apenas consertar os estragos depois. Ele deseja ser consultado no planejamento, não apenas invocado na crise. Se isso tocou fundo em você, pode ser seu momento de virada. O simples reconhecimento dessa verdade já é o primeiro passo para uma transformação radical. Como a presença de Deus filtra a sua realidade, quando Deus está em primeiro lugar, sua mente desenvolve um filtro espiritual poderoso. Voca começa a distinguir o que vem de Deus, o que vem do medo, o que é urgência falsa, o que é distração disfarçada. Você aprende a esperar o tempo certo, aprende a escolher com sabedoria e descobre que paz interior é um dos sinais mais confiáveis que Deus nos oferece. Say no to Isa. Muitas vezes o caminho correto não é o mais confortável, mas é aquele que traz uma paz inexplicável. Essa paz é o sim de Deus ecoando no seu espírito. O convite para uma vida de clareza, não importa onde você esteja. Neste momento, se sua mente está repleta de dúvidas, ansiedades ou pressões, saiba que Deus não é Deus de confusão. Ele é Deus de direção clara, mas Ele só guia quem está genuinamente disposto a segui-lo. Aqui está o convite. Separe 5 minutos hoje para orar, pedindo uma coisa específica, menos clareza. Não peça resultados imediatos, peça discernimento. Depois disso, fique atento. Os sinais virão. O discernimento que protege seus relacionamentos. Você já confiou em alguém e depois percebeu que essa pessoa te afastou mais do que te aproximou do seu propósito? Se sim, saiba que isso não é apenas decepção comum, menos é um alerta espiritual. Quando você não coloca Deus em primeiro lugar, corre o risco de escolher errado. Pessoas, oportunidades, caminhos, mas quando Deus está no centro, até suas conexões começam a mudar. Você desenvolve sensibilidade para perceber quando uma aliança não está alinhada com seus valores. Aos poucos, a vida te mostra uma verdade poderosa. Prosperidade também é proteção. Relacionamentos podem elevar ou sabotar, e quem anda com Deus desenvolve o que a sabedoria chama de discernimento. A capacidade de sentir no espírito o que os olhos ainda não veem. A escolha das alianças define seu destino. Salomão observou que você se torna semelhante àqueles com quem convive. Pessoas certas te impulsionam para cima, pessoas erradas te mantêm estagnado. E a verdade dolorosa é que muitos empacam na vida não por falta de fé ou talento, mas por andar com quem não deveriam. Deus te ama tanto que às vezes permitirá que certas conexões se rompam, mesmo que doa, apenas para te libertar de algo que no futuro te destruiria. Não se assuste com as podas divinas. Se Deus está removendo alguém da sua vida, é porque tem algo melhor reservado.
ou porque essa pessoa estava te desviando da rota. O filtro divino para oportunidades. Nem toda porta aberta é bênção, e nem todo fechamento é derrota. Você precisa aprender a discernir o que vem de Deus e o que é apenas tentação disfarçada de oportunidade. Salomão notou que os maiores erros das pessoas bem-sucedidas sempre vieram quando ignoraram um instinto divino. E sabe como Deus fala com você? Através da intuição, através da falta de paz, através de pessoas que te confrontam em amor, através do que não flui naturalmente. Se você está tentando forçar algo que não se alinha, pare. Deus nunca te guiará por caminhos onde Ele não pode caminhar junto com você. O hábito diário que muda tudo aqui está um pequeno hábito que pode revolucionar suas escolhas antes de qualquer decisão importante. Depois da oração, se escute. Depois de escutar, observe os sinais. Depois disso, haja com coragem. E se ainda restar dúvida, faça a pergunta que encerra qualquer confusão. Isso me aproxima de Deus ou me afasta dele? Se afasta, você já tem sua resposta. O verdadeiro sucesso é integrado. Chegamos ao ponto mais crucial de tudo. Não é sobre o que você faz, é sobre quem está com você quando faz. Não é apenas sobre hábitos, é sobre intenção, alinhamento, presença divina. Você pode ter rotinas produtivas, pode aplicar todas as estratégias de sucesso, pode trabalhar incansavelmente, mas se Deus não estiver no centro, tudo isso se torna peso. E cedo ou tarde, você se cansará, se perderá, se frustrará. Satlu descobriu que a fé precisa ocupar o lugar mais alto da vida, porque quando Deus está no topo, o resto da escada se alinha naturalmente. O verdadeiro sucesso é completo: espírito, emoção e propósito em harmonia. A diferença entre sucesso frágil e sucesso sólido. Você já viu pessoas com muito dinheiro, mas com um coração despedaçado? Já viu pessoas com fama, mas perdidas no vazio da alma? Já viu pessoas que conquistam, mas não sabem o que fazer com suas conquistas? Isso acontece porque sucesso construído longe de Deus é frágil, não aguenta tempestades, não sustenta a alma, não traz sentido duradouro. Por isso, o hábito mais poderoso que você pode cultivar diariamente não é apenas orar, trabalhar ou pensar positivo. É viver com Deus no centro dos seus pensamentos, no centro do seu dia, no centro das suas metas, no centro das suas decisões. Um exemplo prático de transformação. Imagine acordar e antes de checar o celular ou pensar na agenda, você fecha os olhos e diz: Senhor, guia meu dia, alinha minha mente, que nada me tire do teu propósito. Parece simples, mas essa atitude transforma tudo, porque você não está apenas começando o dia a menos, está entregando o controle. E quando Deus dirige, até os atalhos desnecessários desaparecem, porque Ele te mostra o caminho correto, mesmo que seja mais longo. Esse pequeno hábito, praticado diariamente, constrói uma estrutura interna que te protege da pressa, da comparação, da ganância, da ilusão. Você passa a entender que nem tudo que brilha é bênção, nem toda oportunidade vem de Deus, e que esperar com paz é melhor que agir com ansiedade. A promessa para quem escolhe Deus em primeiro lugar: se você decidir colocar Deus em primeiro lugar a partir de hoje, você errará menos, se curará mais rapidamente, crescerá com mais consistência, atrairá as pessoas certas, prosperará com leveza. Porque Deus não quer apenas que você vença menos, Ele quer que você vença com sentido, com propósito, com identidade, com paz interior. E é exatamente isso que diferencia quem apenas tem sucesso de quem se torna uma pessoa verdadeiramente transformada. O chamado final: se esta mensagem falou profundamente com você, saiba que não foi coincidência. Talvez seja Deus usando estas palavras para realinhar sua trajetória. Colocar Deus em primeiro lugar não é apenas uma frase inspiradora, menos é um estilo de vida. E quem vive assim colhe frutos duradouros, porque o resto se alinha, porque o que vem de Deus ninguém pode tirar, e porque o que começa com fé termina com vitória verdadeira. Que esta mensagem seja mais que palavras, que seja seu ponto de virada para uma vida com propósito eterno, onde Deus não é visitante ocasional, mas o Senhor absoluto de cada área da sua existência. Quando isso acontece, vocanal happiness, vive, você prospera com sentido, e sua vida se torna testemunho vivo de que colocar Deus em primeiro lugar não é sacrifício, é sabedoria, não é limitação,
é libertação. Não é perda, é a maior conquista que alguém pode alcançar. O teste que precede toda grande transformação. Mas seja honesto consigo mesmo. Você está preparado para o que vem depois? Portconda. Você verdadeiramente coloca Deus em primeiro lugar. Tudo na sua vida será testado. Suas prioridades serão questionadas. Suas antigas formas de pensar serão desafiadas. E pessoas que estavam acostumadas com a versão antiga de você podem não compreender a nova. Salomão passou por isso. Ele tinha tudo que o mundo considera valioso. Mas quando buscou a sabedoria divina acima de tudo, sua perspectiva mudou radicalmente. Ele descobriu que riqueza sem propósito é vazia, que poder sem direção divina é perigoso, e que sabedoria sem Deus é apenas inteligência humana limitada. O mesmo acontecerá com você. Não porque Deus quer te punir, mas porque Ele quer. Todo o processo de alinhamento divino inclui um período de refinamento, onde o que não serve mais precisa ser removido para dar lugar ao que Deus preparou. A resistência que vem de fora, prepare-se. Nem todos ao seu redor vão celebrar sua decisão de colocar Deus em primeiro lugar. Alguns vão questionar, outros vão zombar, alguns vão tentar te convencer de que você está sendo radical demais, ou fanático. Isso acontece porque sua transformação expõe a mediocridade espiritual dos outros. Quando você para de viver no piloto automático e começa a buscar propósito divino, você se torna um espelho incômodo para quem ainda vive de aparências. Mas aqui está a verdade que Salomão aprendeu, a opinião de quem não conhece. Seu Deus não pode determinar seu destino. A crítica de quem vive longe da presença divina não tem poder sobre quem caminha na direção certa. Os sinais de que sua vida está se alinhando. Como você saberá que está no caminho certo? Observe os sinais sutis mais poderosos. Paz, inexplicável em meio às tempestades. Quando Deus está no centro, você desenvolve uma serenidade que não depende de circunstâncias externas. Problemas continuam existindo, mas eles não mais governam suas emoções. Clareza nas decisões que antes te confundiam. Situações que costumavam te paralisar, agora revelam caminhos óbvios. Não porque ficaram mais simples, mas porque você desenvolveu discernimento espiritual. Relacionamentos se purificando naturalmente. Pessoas que não agregam valor começam a se afastar sozinhas, enquanto conexões alinhadas com seu propósito aparecem inesperadamente. Oportunidades alinhadas com seus valores. Em vez de correr atrás de qualquer chance de crescimento, você se torna seletivo, escolhendo apenas o que ressoa com seu propósito divino. A lei silenciosa da reciprocidade divina. Existe uma lei espiritual que poucos compreendem completamente. Quando você coloca Deus em primeiro lugar genuinamente, Ele coloca você em primeiro lugar nos planos dele, não como recompensa, mas como consequência natural do alinhamento. Salomão experimentou isso de forma literal. Quando pediu sabedoria em vez de riqueza, Deus lhe deu ambas. Quando priorizou servir ao propósito divino, recebeu autoridade sobre um reino. Essa não é negociação com Deus. É o resultado natural de viver em harmonia com os princípios do Criador. O mesmo se aplica a você. Quando você genuinamente busca primeiro o reino de Deus, as coisas que antes você perseguia desesperadamente começam a chegar naturalmente. Não porque você parou de trabalhar, mas porque agora está trabalhando em alinhamento com o fluxo divino. O momento da decisão definitiva. Chegou o momento da verdade. Você pode continuar construindo sua vida sobre fundações humanas, seus próprios planos, suas próprias forças, sua própria sabedoria limitada, ou pode escolher algo muito maior. Pode escolher entregar o controle para aquele que conhece o fim desde o princípio. Pode escolher confiar na sabedoria infinita, em vez de depender apenas do seu entendimento. Pode escolher alinhar sua vontade com a vontade perfeita de Deus. Mas saiba que essa escolha não pode ser pela metade. Não funciona colocar Deus em segundo lugar e esperar resultados de primeiro lugar. Não funciona buscar bênçãos divinas enquanto vive segundo padrões. A oração que muda tudo se você chegou até aqui e sente que é hora de fazer essa mudança radical. Deixe-me sugerir uma oração simples mas poderosa. Deus, eu reconheço que tenho tentado construir minha vida com minhas próprias forças e sabedoria limitada. Hoje eu escolho te colocar em primeiro lugar, não apenas quando preciso de ajuda, mas em cada decisão, em cada plano, em cada área da minha vida. Ensina-me a ouvir tua voz, dá-me discernimento para escolher o certo e alinha minha vontade com a tua vontade perfeita. Que minha vida seja reflexo da tua glória. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade,
algo acaba de mudar no reino espiritual. Não pela magia das palavras, mas pela genuinidade da entrega, o compromisso diário que sustenta a transformação. Mas uma oração não é suficiente. Transformação verdadeira requer compromisso diário. To-do ou os dias. Você terá a escolha de colocar Deus em primeiro lugar ou deixar outras prioridades ocuparem esse espaço. To-dos ou os dias. Você precisará escolher entre reagir segundo seus impulsos naturais ou pausar para buscar direção divina, entre seguir seus planos ou perguntar qual é o plano de Deus, entre confiar em sua própria força ou depender da força divina. Essa escolha diária é o que transforma uma decisão momentânea em um estilo de vida permanente. A vida que te espera quando você verdadeiramente coloca Deus em primeiro lugar, sua vida não se torna mais fácil, ela se torna mais significativa. Os desafios continuam, mas agora tem propósito. As lutas permanecem, mas agora você não enfrenta sozinho. Você desenvolve uma confiança inabalável, não em suas próprias habilidades, mas na fidelidade de Deus. Você constrói uma paz que independe de circunstâncias. Você cultiva uma sabedoria que vai além da educação formal. Sua prosperidade se torna sustentável porque está fundamentada em princípios eternos. Seus relacionamentos se tornam mais profundos porque estão alinhados com o propósito divino. Seu trabalho se transforma em ministério porque você entende que está servindo a algo maior que seus próprios interesses.